Viagem no tempo. A simples menção dessas palavras desperta nossa imaginação e curiosidade mais profundas. A ideia de viajar pelo tempo, testemunhar a grandiosa tapeçaria da história em primeira mão, ou saltar para um futuro desconhecido, cativa a humanidade há séculos. Mas, será que a viagem no tempo é apenas uma ideia fantástica, confinada ao reino da ficção científica? Ou poderia ser uma possibilidade real dentro da estrutura do nosso universo? Imagine entrar em uma máquina, uma maravilha da engenharia que dobra as leis da física à nossa vontade. Com um zumbido de engrenagens e um flash de luz, somos transportados pelos anais do tempo, deixando para trás o presente familiar e nos aventurando em territórios desconhecidos do passado ou do futuro. Que maravilhas nos aguardam nessas paisagens temporais inexploradas? Que mistérios poderíamos desvendar? O fascínio da viagem no tempo reside não apenas em seu potencial para a aventura, mas também em sua promessa de compreensão. Viajando ao passado, poderíamos testemunhar eventos históricos cruciais, resolver mistérios antigos ou até mesmo corrigir os erros de eras passadas. O futuro também guarda seu próprio encanto, oferecendo um vislumbre do destino da humanidade e da evolução do nosso mundo. No entanto, juntamente com a emoção e a admiração, a perspectiva da viagem no tempo também levanta questões profundas e potenciais paradoxos. Se pudéssemos alterar o passado, correríamos o risco de desfazer a própria estrutura do nosso presente? E quanto ao futuro? Saber nosso destino nos roubaria o livre-arbítrio? Ou nos capacitaria a moldar um amanhã melhor? Estes são apenas alguns dos mistérios instigantes que exploraremos ao embarcarmos nesta jornada pelo enigmático reino da viagem no tempo. Para compreender as complexidades da viagem no tempo, devemos primeiro lidar com a natureza do próprio tempo. Em nossa experiência cotidiana, o tempo flui linearmente, uma marcha inexorável do passado, através do presente, para o futuro. Percebemos o tempo como absoluto, uma corrente inabalável que nos carrega ao longo de seu curso. No entanto, a física oferece uma perspectiva diferente. Albert Einstein, em sua revolucionária teoria da relatividade, transformou nossa compreensão do tempo, demonstrando que ele não é absoluto, mas sim relativo, intrinsecamente entrelaçado com o espaço para formar um tecido quadridimensional conhecido como espaço-tempo. Assim como podemos nos mover pelas três dimensões do espaço, comprimento, largura e altura, Einstein propôs que também nos movemos pela quarta dimensão, o tempo. Imagine um vasto tecido cósmico, uma tapeçaria tecida com os fios do espaço e do tempo. Este tecido não é estático, mas dinâmico, distorcido e curvado pela presença de massa e energia. Assim como uma bola de boliche colocada em uma cama elástica distorce o tecido da cama elástica, objetos massivos como estrelas e planetas deformam o tecido do espaço-tempo. Essa distorção do espaço-tempo é o que experimentamos como gravidade. Quanto mais massivo um objeto, maior sua atração gravitacional e mais ele distorce o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Essa distorção afeta não apenas as trajetórias dos objetos que se movem pelo espaço, mas também o próprio fluxo do tempo. A teoria da relatividade de Einstein nos diz que o tempo não é constante, mas variável, sua passagem influenciada por fatores como gravidade e velocidade. O tempo desacelera em campos gravitacionais mais fortes, um fenômeno conhecido como dilatação gravitacional do tempo. Da mesma forma, o tempo desacelera para objetos que se movem em altas velocidades em relação a observadores estacionários, um efeito conhecido como dilatação do tempo devido à velocidade. Enquanto a teoria da relatividade de Einstein fornece uma estrutura para entender o tempo como uma dimensão e sua relação com a gravidade, o reino da física quântica mergulha no mundo subatômico, onde as leis da física clássica frequentemente se rompem.
e fenômenos estranhos e contraintuitivos emergem. A mecânica quântica, o ramo da física que governa o comportamento das partículas nos níveis atômico e subatômico, oferece possibilidades intrigantes para manipular o tempo. Um dos aspectos mais bizarros da mecânica quântica é o conceito de superposição, a ideia de que uma partícula pode existir em múltiplos estados, simultaneamente, até ser observada ou medida. Imagine uma moeda girando no ar. Ela não é cara nem coroa até cair e observarmos seu estado final. Da mesma forma, no mundo quântico, as partículas existem em uma névoa de probabilidades. Suas propriedades indeterminadas até que uma medição seja feita. Este princípio de superposição tem implicações profundas para a viagem no tempo. Se as partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente, seria possível que elas existissem em múltiplos pontos no tempo também? Alguns físicos acreditam que o entrelaçamento quântico, um fenômeno onde duas partículas se conectam, mesmo a distâncias vastas, poderia ser a chave para manipular o tempo. Imagine duas partículas entrelaçadas, seus destinos interligados, independentemente da separação espacial entre elas. Se manipulássemos o estado de uma partícula, a outra partícula refletiria instantaneamente essa mudança, mesmo que estivesse a anos-luz de distância. Essa conexão instantânea, aparentemente mais rápida que a velocidade da luz, sugere uma ligação profunda entre partículas entrelaçadas que transcende as fronteiras tradicionais do espaço e do tempo. Essa ligação poderia ser explorada para a viagem no tempo? Algumas teorias propõem que, ao manipular partículas entrelaçadas, poderíamos criar atalhos ou túneis através do tecido do espaço-tempo, potencialmente permitindo a comunicação ou até mesmo a viagem através do tempo. Entre os muitos conceitos teóricos que emergiram dos reinos da física, os buracos de minhoca se destacam como talvez a possibilidade mais tentadora para alcançar a viagem no tempo. Imagine um túnel, um atalho através da vasta extensão do espaço-tempo, conectando dois pontos distantes no cosmos, ou até mesmo dois pontos diferentes no tempo. Esses túneis teóricos, conhecidos como buracos de minhoca, ou pontes de Einstein-Rosen, surgem como soluções para as equações da relatividade geral de Einstein. Para visualizar um buraco de minhoca, imagine dobrar uma folha de papel ao meio. Os dois lados do papel representam diferentes regiões do espaço-tempo, separadas por uma vasta distância. Agora, imagine fazer um furo através do papel dobrado, conectando os dois lados. Este furo representa um buraco de minhoca, um atalho através do tecido do espaço-tempo. Embora os buracos de minhoca permaneçam altamente teóricos, sua existência não foi descartada por nossa compreensão atual da física. Em teoria, um buraco de minhoca poderia conectar dois pontos diferentes no tempo, permitindo a viagem entre o passado, o presente e o futuro. No entanto, criar e estabilizar um buraco de minhoca exigiria quantidades inimagináveis de energia, muito além de nossas capacidades tecnológicas atuais. Além disso, a estabilidade dos buracos de minhoca é uma grande preocupação. Alguns físicos acreditam que os buracos de minhoca, se existirem, podem ser incrivelmente instáveis, propensos a colapsar antes que qualquer coisa pudesse viajar através deles. Outros propuseram que a matéria exótica, uma forma hipotética de matéria com densidade de energia de massa negativa, poderia ser usada para estabilizar buracos de minhoca e torná-los atravessáveis. Apesar dos imensos desafios teóricos e tecnológicos, o conceito de buracos de minhoca continua a cativar a imaginação de físicos e entusiastas da ficção científica. Se pudéssemos aproveitar o poder dos buracos de minhoca, as possibilidades de exploração e compreensão do universo seriam ilimitadas. Seção 5. Turistas temporais entre nós. O enigma de John Titor. Enquanto a comunidade científica lida com as possibilidades teóricas da viagem no tempo,
Histórias de supostos viajantes do tempo circulam há décadas, capturando a imaginação do público e alimentando especulações sobre a natureza do próprio tempo. Entre esses relatos, a história de John Titor se destaca como uma das mais enigmáticas e amplamente debatidas. No ano 2000, um usuário alegando ser John Titor apareceu em fóruns online, afirmando ser um viajante do tempo do ano 2036. As postagens de Titor eram repletas de descrições detalhadas de eventos futuros, avanços tecnológicos e até anedotas pessoais sobre a vida em seu tempo. Ele alegou estar em uma missão para recuperar um computador IBM 5100, que ele disse ser necessário para depurar sistemas de computador legados no futuro. As postagens de Titor cativaram a comunidade online, provocando debates e especulações generalizadas. Alguns o descartaram como um embusteiro, um contador de histórias inteligente tecendo uma narrativa fictícia para chamar a atenção. Outros acharam suas descrições detalhadas de tecnologias futuras, algumas das quais pareciam se alinhar com desenvolvimentos posteriores, estranhamente precisas. As postagens de Titor estavam cheias de jargões técnicos e descrições intrincadas de sua máquina do tempo, que ele alegou ser uma unidade de deslocamento temporal de massa estacionária, alimentada por 2 unidades de alojamento magnético para microsingularidades duplas. Ele também forneceu relatos detalhados de eventos futuros, incluindo uma Segunda Guerra Civil Americana, um conflito global por recursos e os efeitos devastadores das mudanças climáticas. Embora as alegações de Titor tenham sido amplamente desmascaradas, sua história continua a intrigar e fascinar. Seja ele um viajante do tempo genuíno, um embusteiro inteligente ou simplesmente um produto da imaginação coletiva online, o legado de John Titor serve como um lembrete de nosso fascínio duradouro pelos mistérios da viagem no tempo e a possibilidade tentadora de vislumbrar o futuro. Seção 6. Evidências fotográficas. Vislumbres do passado ou flashes do futuro. Além do reino da física teórica e relatos anedóticos, alguns defensores da viagem no tempo apontam para evidências fotográficas e em vídeo como potenciais provas de anomalias temporais. Essas imagens, frequentemente granuladas e abertas à interpretação, retratam indivíduos ou objetos que parecem fora do lugar ou anacrônicos, aparentemente transportados de uma época diferente. Um exemplo famoso é a fotografia do Viajante do Tempo Hipster, tirada na reabertura da ponte South Fork na Colômbia Britânica, Canadá, em 1941. A imagem mostra uma multidão de pessoas vestidas com trajes dos anos 1940. Mas um homem se destaca. Ele parece estar usando óculos de sol modernos, uma camiseta estampada e um penteado que parece décadas à frente de seu tempo. Os céticos ofereceram várias explicações para o viajante do tempo hipster e outras imagens semelhantes. As roupas do homem, embora incomuns para o período, poderiam simplesmente ser um reflexo das mudanças nas tendências da moda ou da disponibilidade de certos itens em regiões específicas. Os óculos de sol modernos, por exemplo, se assemelham aos óculos de geleira usados por esquiadores e alpinistas no início do século XX. Da mesma forma, outras evidências fotográficas de viagem no tempo, como o viajante do tempo Mohawk, retratado em uma fotografia de 1905 de trabalhadores construindo o Titanic, foram desmascaradas como interpretações errôneas do contexto histórico, coincidências ou fraudes deliberadas. O penteado Mohawk, por exemplo, não era inédito no início do século XX, e a aparência do homem poderia ser atribuída a escolhas de estilo cultural ou individual. Embora as evidências fotográficas e em vídeo de viagem no tempo frequentemente criem histórias intrigantes e alimentem especulações, é essencial abordar tais alegações com uma dose saudável de ceticismo. Sem evidências concretas e verificáveis, essas imagens permanecem abertas à interpretação e frequentemente refletem mais nosso desejo de acreditar no impossível do que anomalias temporais reais.
Seção 7. O paradoxo do avô e outros enigmas temporais. À medida que nos aprofundamos no reino da viagem no tempo, inevitavelmente encontramos uma série de paradoxos e inconsistências lógicas que desafiam nossa compreensão da causalidade e da natureza do próprio tempo. Esses enigmas temporais, frequentemente enraizados no conceito de mudar o passado, destacam os perigos potenciais e as implicações filosóficas de adulterar o delicado tecido do tempo. Talvez o mais famoso desses paradoxos seja o paradoxo do avô. Imagine um cenário onde um viajante do tempo viaja ao passado e acidentalmente mata seu próprio avô antes mesmo de seu pai nascer. Este ato aparentemente simples cria um paradoxo. Se o avô está morto, o pai do viajante do tempo nunca teria nascido e, portanto, o próprio viajante do tempo nunca teria existido para voltar no tempo em primeiro lugar. O paradoxo do avô destaca o potencial para violações de causalidade em cenários de viagem no tempo. Se pudéssemos mudar o passado, correríamos o risco de criar inconsistências e paradoxos que desvendam o próprio tecido da nossa realidade. Isso sugere que o passado, o presente e o futuro estão inextricavelmente entrelaçados e qualquer alteração em uma parte da linha do tempo pode ter consequências imprevistas e potencialmente catastróficas para toda a tapeçaria do tempo. Outro enigma temporal surge do conceito de livre-arbítrio. Se pudéssemos viajar para o futuro e aprender nosso destino, ainda seria nosso destino? Ou o próprio ato de conhecer o futuro alteraria nossas ações presentes e potencialmente mudaria o curso dos eventos? Este paradoxo levanta questões sobre a natureza do livre-arbítrio e do determinismo. Somos realmente donos do nosso próprio destino ou nossas vidas são predeterminadas, desdobrando-se de acordo com um roteiro cósmico? Os paradoxos da viagem no tempo, embora frequentemente perplexos e aparentemente impossíveis de resolver, servem como experimentos mentais, desafiando-nos a confrontar nossas suposições sobre o tempo, a causalidade e a natureza da própria realidade. Eles destacam os perigos potenciais e as implicações éticas de adulterar o tempo, lembrando-nos de que o passado, o presente e o futuro estão intrincadamente entrelaçados, e qualquer tentativa de alterar uma parte da linha do tempo pode ter efeitos em cascata que reverberam por todo o cosmos. Seção 8. O fascínio e o perigo de alterar o tempo. O conceito de viagem no tempo, com sua promessa de aventura, compreensão e até redenção, exerce um fascínio poderoso sobre a psique humana. A capacidade de viajar pelo tempo, testemunhar eventos históricos cruciais em primeira mão ou vislumbrar o futuro desconhecido, desperta nossa imaginação e nossas curiosidades mais profundas. Imagine estar ao lado de figuras históricas, testemunhando a assinatura da Magna Carta, a queda do Império Romano ou os primeiros passos na Lua. Pense nos mistérios que poderíamos desvendar, no conhecimento perdido que poderíamos recuperar, ou nos erros que poderíamos corrigir viajando ao passado. O fascínio de reescrever a história, de corrigir erros passados ou prevenir tragédias, é um poderoso motivador para aqueles que sonham em dominar a viagem no tempo. No entanto, as possibilidades tentadoras da viagem no tempo são contrabalançadas pelos profundos perigos e dilemas éticos que ela apresenta. Mexer com o delicado tecido do tempo, mesmo com nobres intenções, pode ter consequências imprevistas e potencialmente catastróficas. O efeito borboleta, um conceito da teoria do caos, sugere que mesmo pequenas mudanças nas condições iniciais podem ter efeitos em cascata significativos e imprevisíveis ao longo do tempo. Imagine viajar ao passado e acidentalmente pisar em um inseto. Esse ato aparentemente insignificante poderia alterar o curso dos eventos, levando a um presente vastamente diferente daquele que você deixou para trás. As implicações éticas da viagem no tempo são igualmente profundas.
Se pudéssemos viajar ao passado, deveríamos interferir em eventos históricos, mesmo que acreditemos que nossas ações são para o bem maior? Quem decide o que constitui um passado melhor ou um futuro mais desejável? O poder de manipular o tempo é um fardo pesado, que levanta questões fundamentais sobre nosso lugar no universo e nossa responsabilidade para com o passado, o presente e o futuro. Seção 9. Viagem no tempo. Ficção científica ou uma eventualidade? Enquanto estamos no precipício do século XXI, a perspectiva da viagem no tempo continua a cativar nossa imaginação, alimentando investigações científicas e debates filosóficos. Embora as leis da física, como as entendemos atualmente, apresentem desafios formidáveis para alcançar esse sonho antigo, a história da ciência está repleta de exemplos de feitos, outrora aparentemente impossíveis, que se tornaram realidade por meio da engenhosidade e perseverança humanas. A jornada para desvendar os mistérios da viagem no tempo ainda está em sua infância. Nossa compreensão atual da física, embora avançada, provavelmente é incompleta, e futuras descobertas podem revelar novos caminhos para manipular o tecido do espaço-tempo. Talvez, escondidas nos reinos enigmáticos da mecânica quântica ou nas profundezas dos buracos negros, estejam as chaves para desvendar os segredos da viagem no tempo. Embora o sonho de entrar em uma máquina do tempo e se aventurar nos anais da história ou nos territórios desconhecidos do futuro permaneça firmemente enraizado no reino da ficção científica, por enquanto, a busca pela compreensão do próprio tempo é uma jornada que vale a pena empreender. O conhecimento adquirido ao explorar a natureza fundamental do tempo, sua relação com o espaço, a gravidade e o mundo quântico, enriquece nossa compreensão do universo e nosso lugar dentro de sua grande tapeçaria cósmica. Se a viagem no tempo se provar uma impossibilidade física ou uma conquista tecnológica esperando para ser desvendada, o próprio ato de contemplar suas possibilidades expande nossos horizontes, desafia nossas suposições sobre a realidade e acende as chamas da curiosidade que impulsionaram a exploração científica por séculos. A busca para desvendar os mistérios do tempo é um testemunho da capacidade ilimitada da mente humana de questionar, explorar e sonhar com um futuro onde o aparentemente impossível se torna possível.